Vocês rabinos são falsos, falam que no judaísmo tudo tem que ter procedência e vocês falam sem procedência. Vocês são os fariseus, doutores da lei, mencionados no Novo Testamento. Argumento de um dos meus seguidores, após ele ter lido o comentário rabínico que Jacó ficou 14 anos estudando Torá antes de ir para a casa de Labão, e que não está escrito em nenhum lugar. Quero dizer que gostei da ousadia dele e digo que no judaísmo autêntico, o que você mais pode fazer é perguntar, desde que seja com respeito. E já que ele perguntou com respeito, eu vou responder. Os sábios da Torá oral não são esses que te venderam ser os fariseus do Novo Testamento, os hipócritas, esses que sentam no banco da frente na sinagoga, ou esses doutores da lei que você leu em algum lugar que inventam leis e discussões. Os sábios da Torá oral falam tudo com consistência, procedência e provas, e eu vou te mostrar. O último versículo de Parashat Toldot, Gênesis 28:9, relata que Esav se dirigiu à casa de Ismael e casou-se com Mahalat, filha de Ismael, que era filho de Abrão e que era irmã de Nevaiot. Rashi, comentarista clássico do Pshat, se incomoda com informações desnecessárias nesse versículo. Afinal, se ele se casou com a filha de Ismael, já não saberíamos que ela seria a irmã de Nevaiot? Qual o motivo do versículo dar esses detalhes? Agora quero que você preste atenção nessas contas feitas pelos nossos sábios, mas que no fundo estão todas embasadas em versículos explícitos da Torá. Não são contas que eles inventaram da cabeça deles. Veja, Ismael era 14 anos mais velho que Isaac. Como eu sei? O versículo em Gênesis 16:16 diz: Ve'Avram ben shmonim shana, ve'sheshanim, beledet Hagar et Ismael. Abrão tinha 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Isaac nasceu quando Abrão estava com 100 anos. Como eu sei? Veja Gênesis 21:5. Ve'Avraham ben me'at shana behivaled lo et Yitzhak beno. Abrão tinha 100 anos quando nasceu para ele Isaac. Claramente com isso provado que Ismael tinha 14 anos a mais que Isaac. Agora veja, o versículo em Gênesis 25:26 diz o seguinte: Ve'acharichen yatsa achiv ve'ador chesed ba'kev Esav. Vaikra shemo Yaakov, ve'Yitzhak ben shishim shana beledet otam. Em seguida saiu o seu irmão e sua mão segurava no calcanhar de Esaú. E Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Sendo assim, nessa época do nascimento dos gêmeos, Jacó e Esav, Ismael, que era 14 anos mais velho que Isaac, tinha 74 anos. Sabemos que Ismael viveu 137 anos, conforme consta em Gênesis 25:17. Esses são os anos de Ismael, 100 anos, 30 anos e 7 anos, ou seja, 137 anos, e aí ele veio a falecer. Assim, quando Ismael morreu aos 137 anos, Jacó tinha 63 anos. É só pegar os anos de Ismael, 137, e diminuir 74, que é a idade que ele tinha ao nascer Jacó. Agora acompanha o raciocínio. Jacó permaneceu na casa de Labão 14 anos antes do nascimento de Yosef, conforme consta em Gênesis 31:41. Zeli esrim shana beveitecha, avati harbaesri shana b'shtevenotecha, v'sheish shanim betzonecha, vatachlef et maskurti, aser et monim. Jacó diz a Lavan: estou já há 20 anos na sua casa, 14 anos trabalhei pelas suas 2 filhas, e 6 anos no seu rebanho, e você me trocou várias vezes a minha recompensa. Esses 6 anos que ele reclama de troca de recompensas é após o nascimento de José. Como eu sei? Veja em Gênesis 30, versículo 25. Vaihi kasher yaldar Rachel et Yosef, vayomer Yaakov e Lavan, shalecheni ve'elcha el mekomi ularzi. Quando Rachel dá a luz a José, Jacó diz a Labão: me manda embora para o meu lugar, para a minha terra. Veja lá claramente nos versículos em seguida, que foi nesse momento que eles negociaram sobre um negócio, um business, que eles fariam com o rebanho, após as inúmeras trapaças de Labão. E é aqui, nesse episódio, em que Jacó saiu ganhando muito dinheiro. Assim, está provado que Jacó trabalhou para Lavan 14 anos, antes do nascimento de José, e mais 6 anos após o nascimento de José, até ele de fato ir embora. Ou seja, José tinha 6 anos quando Jacó abandonou Lavan. José, quando chegou aos seus 30 anos de idade, reinou no Egito. Como eu sei, veja em Gênesis 41:46. Yosef ben shloshim shana be'omdo lifnei Faraó. José tinha 30 anos quando ele se pôs à frente de Faraó. Da época em que José reinou até a descida de Jacó para o Egito, passaram-se 9 anos. 7 anos de fartura, 2 anos de fome. Como eu sei? Veja em Gênesis 45:11. Kiod hamesh shanim ra'av. José diz aos seus irmãos que desceram para o Egito, que ainda tem pela frente 5 anos de fome. Quando Jacó desce ao Egito, ele revela a Faraó que tem 130 anos. Como eu sei? Veja Gênesis 47:9. Vayomer Yaakov el Paró, yemei shnei megurai shloshim u'at shana. Agora vamos juntar alguns dados que compilamos juntos. 14 anos na casa de Labão antes de José. 30 anos da vida de José, mais 9 anos, sendo 7 de fartura e 2 anos de fome quando Jacó desce ao Egito. Tudo isso totaliza 53 anos desde a chegada de Jacó à casa de Labão até a sua descida para o Egito.
Falamos que Jacó saiu da casa dos seus pais com 63 anos, fugindo de Esaú. Foi bem nessa época que Esaú foi procurar Nevaiot, da casa de Ismael, para se casar com a sua irmã Mahalat. Também foi nessa época que Ismael morreu. Agora, soma os anos de Jacó quando saiu da casa dos seus pais, 63, mais os 53 anos que somamos da sua ida à casa de Labão até a descida para o Egito, chegamos a um total de 116 anos. Porém, Jacó diz a Faraó que ele tem 130 anos. Como pode? Sumiram 14 anos da vida de Jacó? Só a Torá oral, a tradição milenar judaica, consegue responder isso. Nossos sábios já carregaram desde Moshe Rabbeinu a informação que Jacó ficou 14 anos estudando Torá na casa de Ever, após ter recebido a bênção de seu pai Isaac. E só depois desses 14 anos, ele segue para a casa de Labão, fechando assim todas as contas de forma exata e precisa. Com isso, é possível entender por que o versículo em Gênesis 28:9 menciona o detalhe que Esaú casou-se com a filha de Ismael, que era a irmã de Nevaiot, pois essa informação é crucial. Afinal, foi Nevaiot que fez o casamento de sua irmã Mahalat, já que Ismael, seu pai, havia morrido, como provamos. Assim, essa é uma informação extremamente importante, que nos dá a deixa para saber que Jacó tinha 63 anos ao ir à casa de Lavan, e que para ter chego no Egito com 130 anos, obrigatoriamente houveram 14 anos em que ele parou e não aconteceu nada de novo na história de sua vida, a não ser o que os nossos sábios tinham como informação e tradição desde Moshe Rabbeinu, que ele estudou 14 anos de Torá e só depois foi para a casa de Labão, quando ele já tinha 77 anos. Com isso dito, vem Rashi e complementa tudo isso com algo brilhante. Diz Rashi, esses anos que Jacó ficou estudando Torá na casa de Ever, 14 anos, não foram computados como anos em que ele faltou respeito para com seu pai Isaac. Somente os 20 anos que Jacó esteve na casa de Labão, mais os 2 anos de percurso de volta, totalizando 22 anos, foram considerados anos em que ele faltou respeito ao seu pai. E por isso, na mesma moeda, Midá keneged Midá, José, filho de Jacó, ficou longe de seu pai, não podendo dar a ele o respeito que gostaria. Uma mensagem linda que mostra quanto o estudo da Torá protege o indivíduo de qualquer má sentença. Está provado que os nossos sábios milenares são fiéis aos versículos explícitos da Torá, não inventam datas, teorias, discussões sem embasamento. São eles que nos iluminam com a sua sabedoria para compreender a Torá de forma precisa e correta, nos impedindo de cair em heresias e mentiras.